Boa noite, pessoal. Vou tentar fazer aqui uma pequena revisão da semana 2. Eu acredito que uma dessas questões vai cair. Até mesmo na revisão que o professor fez, ele falou muito desse método de Newton-Raphson, que seria o método talvez mais completo de todos. Então, método da falsa posição. Método para encontrar raízes, zeros de funções. É o tema da segunda semana de métodos numéricos. Nós temos o quê? Nós temos 5 métodos para encontrar zero de funções. Método da bissecção, falsa posição, método ponto fixo, método de Newton-Raphson e método das secantes. Então eu vou fazer um vídeo de cada uma com um exercício. Não vou me aprofundar na parte teórica, porque a parte teórica de como chega naquelas fórmulas, de qual é o raciocínio de cada método, isso tem na aula. Se quiser assistir, tá lá, é uma aula de 20 minutos, 2, 3 aulas. Então vamos direto para a fórmula pronta e como que a gente vai usar para resolver a questão. Começando então com o método da bissecção. Então aqui começa, esse aqui é um exercício de apoio da semana 2. Sabendo que as funções, duas funções, 2ln de x ao quadrado e x ao quadrado menos 3, possuem um único ponto de intersecção. Esse aqui é a letra grega xi ou xi, não sei a pronúncia certa dela, mas tem um ponto de intersecção entre menos 1 e menos meio. Aí ele pede para aplicar o método da bissecção e ele quer que encontre um valor aproximado para essa raiz, Como critério de parada, ele quer que o passo que andou de um número para o outro, de um x para o outro, seja menor do que 10 a menos 1, E ele quer que a gente faça esse teste de passo, esse teste de parada, logo depois que a gente calcular o próximo ponto, o x barra. E aí a gente vai ver como funciona bem isso aqui na... Bom, o que a gente precisa de cara raciocinar aqui? Como você está falando, são duas funções, mas está falando que ela tem um único ponto de intersecção entre as duas nesse intervalo. Então a gente pode descobrir esse ponto igualando as duas, porque é um ponto onde esse ponto ele faz parte das duas. Nesse ponto x, as duas funções têm a mesma imagem, Então, é equivalente a encontrar a raiz da expressão onde você junta as duas funções. Como juntar as duas funções? Se você, nesse ponto, tem f de x é igual a g de x, nesse ponto, você tem que ln de x ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 3. E aí você junta essas duas funções como? Joga esse aqui para o lado de cada igualdade. E aí você vai ter que 2ln de x ao quadrado menos x ao quadrado mais 3. Aqui inverteu os sinais, porque a gente mudou de lado, igual a zero. Pronto, você conseguiu descobrir. Então, aonde você achar esse ponto zero, essa raiz, é o ponto onde o x é igual para as duas funções. Então, aqui a gente acabou criando uma h de x, uma nova função, que é a igualdade dessas duas. A gente vai trabalhar então com h de x. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos calcular o x, Vamos calcular o x desse h nos pontos que ele deu no problema para ver se há linearidade, Se há continuidade. Então você calculando aqui, ponto 1, menos 1 e menos meio em h, se aplica aqui, Em h de menos 1, aqui, h de menos x, h de menos 1. 2ln, troca o x aqui ao quadrado, menos x ao quadrado mais 3, a gente vai ter que é 2. Tudo tranquilo. Calculando no ponto menos meio, você vai ter, troca na mesma função h aqui, 2ln de meio ao quadrado, menos meio ao quadrado mais 3, tem menos 0,226. Então aqui a gente já vê uma troca de sinal. Ou seja, entre esses dois, realmente tem um zero. Em algum lugar aqui a função se anula. Bom, bissecção. Bissecção é aquele
Método onde você tem uma distância que já foi dada, que é o menos 1 e o meio, e você tem que descobrir onde está o x. Como você vai descobrir onde está o zero? Divide esse ponto no meio, essa distância ao meio, e faz um novo teste. Então, a gente vai usar basicamente essa aqui, ó. O próximo x, que a gente vai chamar de x barra. Por que x barra? X médio. Bissecção. Dividir em duas partes iguais. Basicamente soma as duas distâncias, divide por 2. Então, se eu somar menos meio com menos 1 e meio, dividido por 2, 75. Então, o nosso próximo ponto é o 0,75. E aqui é onde o problema pede para a gente fazer o teste de parada. Ou seja, vamos testar a parada. Módulo de um menos o outro. Então aqui tanto faz qual você pegar primeiro, qual você pegar, qual que é maior, qual que é menor, porque você vai trabalhar em módulo. Né? Então vamos colocar aqui B menos A. 75, que a gente achou aqui, menos o meio, deu 0,25. Módulo, né? Seria menos 25, mas a gente está trabalhando com módulo. E a gente faz o teste. Ele é maior do que o nosso erro de 0,1. Quer dizer, 1 vezes 10 a menos 1. Então, vamos continuar. Vamos pegar esse 0,75, aplicar na nossa equação h de x e vamos obter aqui, ó. 2ln de 0,75 menos 75 ao quadrado deu esse número. Agora a gente vai tabelar isso. Porque a gente vai fazer o quê? Estudo de sinal. É nisso que trabalha a bissecção. Estudo de sinal. Vamos lá. Então a gente tem, na iteração 0, a gente tem o valor de x0, o valor da função do x e o valor do sinal. Vamos começar. O nosso A0 é menos 1. A gente já tinha calculado que o valor era 2, portanto, positivo. O nosso B0, que era o menos meio, deu aquele valor 0,0 menos 0,0226, portanto, negativo. E o nosso ponto médio, menos 0,75, a gente calculou aqui, que deu menos 1,2868, positivo. Ou seja, a gente já conseguiu descobrir que a mudança de sinal está aqui, entre esses dois valores. O que nós fazemos agora? Desprezamos o ponto A0. Vamos continuar daqui, vamos achar o ponto aqui do meio agora. Então a gente vai pegar esse x aqui e tornar ele o A da próxima iteração. E o B a gente mantém como o B da próxima iteração. Então aqui, ó, vamos seguir usando o ponto médio como A1 e o B fica como B1. Próxima iteração. Vamos achar um novo ponto médio. Né? Então tá aqui, aplica de novo a fórmula. A1 menos B1 sobre 2. Eu acho que eu errei aqui. Seria A1 mais B1. Né? Somos 2 e divide. É para achar o meio, né? Somos 2 e divide. Então, 0,75 mais meio, menos 0,75 menos meio, dá menos 1,250 dividido por 2, menos 625. Aqui é mais, pessoal. Falha minha na hora de escrever a fórmula. Mas é o meio. Somos 2 e divide por 2 você acha o meio. Isso é básico, né? Então a gente achou um novo ponto médio. Vamos fazer o teste da parada. Porque ele pede para testar a parada após esse cálculo. Então o novo B1 mais o novo A1, que é esse aqui. A diferença em módulo deu 125, já diminuiu. Mas ainda é maior do que o nosso erro. Segue. Vamos encontrar o valor de x da nossa função h nova, né? Com esse novo ponto que a gente achou. Então, aplica aqui h do menos 0,625. Então, é 2ln desse número ao quadrado, menos o novo x ao quadrado. Vai dar esse valor aqui, ó. 0,794. Vamos colocar isso na tabela. O nosso novo A1, que era o 75, deu 1,2868, positivo. O nosso B1 manteve o menos meio, menos 0,0226. O novo x nosso, que era o 0,625, deu esse número.
que a gente calculou aqui. 0,7294 positivo, portanto, a gente já descobriu que o zero ainda está nesse meio aqui, né? Entre o 625 e o meio. Mudança de sinal, o zero está aí no meio. Despreza o A1 e vamos continuar fazendo o quê? Fazendo o x médio como o nosso próximo A da próxima iteração, que é o A2. O B1 vai continuar como B2 para a próxima iteração. Vamos lá? Vamos encontrar, próxima iteração, encontrar o x médio de novo. Aqui, mais uma vez, está errado. A2 mais B2 dividido por 2. Quer dizer, soma, encontrar o meio. Somos 2 e divide. Então tá aqui. Menos 0,625 mais, né? Mais meio dividido por 2. Deu esse menos 500... menos 0,5625. Vamos fazer o teste de parada. B2 menos A2 seria esse número, menos esse número em módulo, 0,0625 é menor do que o nosso erro, certo? Menor do que 0,1. Então ele atende ao ponto de parada, ou seja, esse número aqui então a gente vai tomar como aproximadamente a raiz do nosso problema e é o fim do nosso algoritmo. Então a gente pode tomar esse aqui como o x, onde aquelas duas, onde essas duas equações se encontram, o ponto de intersecção delas, certo? Então é o intervalo, é a raiz que está nesse intervalo entre menos 1 e menos meio, ok? Método da bissecção. Resumindo, a gente vai caminhando com os pontos, mas exatamente dividindo a distância ao meio e escolhendo, fazendo o estudo do sinal para escolher que lado a gente continua, que lado a gente despreza, e sempre assim a gente vai seguindo linearmente até chegar no X, né? De acordo com o ponto de parada que a gente estipular. Né? Nesse caso, o ponto de parada está baseando no tamanho que a gente andou. Né? Quando aquela distância começar a ficar pequena demais, que começar a dar números muito perto um do outro, já não compensa mais continuar e é onde a gente põe o ponto de parada e fala, aqui é o zero. Né? Provavelmente, se a gente fizesse mais uma iteração, a gente já iria conseguir um número já bem perto, que esse já está perto do 0,5. Então a gente ia conseguir um 0,55 aqui, alguma coisa assim. Né? Então esse aqui já atendeu o nosso ponto de parada, fim de jogo. Esse é o primeiro método da bissecção.